A adesão do AliExpress ao programa da remessa conforme deveria, em tese, ter eliminado os problemas de compra internacional com a alfândega. Nesse vídeo eu vou mostrar que mesmo pagando os tributos, isso está longe de ser uma realidade. Saudações a todos! No começo de dezembro de 2023, eu estava precisando de um par de memórias para concluir um projeto no qual eu estava trabalhando. Embora eu ainda não tenha trazido nenhum review aqui no canal dessas memórias Cleasery, já faz alguns anos que eu uso elas nos meus computadores. O baixo custo, quando comparado com outras marcas, e o fato de que eu nunca tive problema de incompatibilidade de hardware são os atrativos dela. Como dá para ver nas imagens, essa compra já foi feita na vigência da remessa conforme, que aqui criou o acréscimo de R$ 50 aproximadamente. No total, já com todos os impostos, o valor da compra ficou em R$ 297,59, que eu paguei utilizando o Pix. O pedido foi gerado com sucesso no sistema do AliExpress e, em tese, agora era só esperar como várias outras encomendas que eu fiz nesse período. Mas só em tese mesmo, porque ao contrário de outras encomendas, essa não foi automaticamente liberada. E depois de mais ou menos uma semana, veio a informação de que a importação não havia sido autorizada. Essa é a segunda vez que eu tenho problema de importação não autorizada com uma encomenda do AliExpress. Na outra vez, o problema foi causado porque o vendedor não informou a descrição do produto corretamente na etiqueta. Mas depois da implantação do programa da remessa conforme, esse tipo de problema relacionado à etiqueta e valor deveria ter acabado. A primeira providência que eu tomei foi informar o vendedor, por meio do canal de mensagens, que a importação não havia sido autorizada, porque tinha um problema com a alfândega brasileira. Naquele momento, como eu escrevi na mensagem ao vendedor, eu acreditava que a retenção na alfândega era devido à falta de informação na etiqueta. A resposta que a loja da Cleasery me daria seria uma das muitas surpresas desse caso, mas no pior sentido, daquele que te decepcione muito. A Cleasery simplesmente respondeu o status que o pacote tinha naquele momento, que era uma informação que eu já sabia, e os dados para contato com os correios, o que eu também já sei, não preciso que eles me informem isso. Ou seja, na prática eles mandaram um grande para mim. Como eu não fiquei e nem poderia ficar satisfeito com uma resposta inútil dessas, eu mandei uma nova mensagem onde eu dizia que o pacote iria retornar para ele, pois a alfândega brasileira não ia permitir que ele fosse entregue. E, para surpresa de ninguém, eu recebi mais uma resposta inútil do vendedor. Seja por ignorância ou cinismo, ele respondeu que eu deveria informar meus dados pessoais à alfândega, como se a importação não autorizada fosse o resultado de um problema de endereço. Nesse ponto, já havia ficado mais do que claro que eu não podia contar com a loja oficial da Cleasery para resolver o meu problema. Como eu já considerava certo que eu não iria receber essa encomenda, eu comecei a ver com os correios quais eram os motivos da importação não ter sido autorizada. A informação que constava no rastreamento do objeto indicava que eu deveria ir até a área de minhas importações no site dos Correios. Todos os objetos que vêm de fora do Brasil vão estar listados ali. Por questão de segurança, as informações mais sensíveis vão estar censuradas aí na tela. Eu sei que isso pode prejudicar o entendimento do que está acontecendo, mas eu não posso abrir mão disso. Mostrando mais uma vez o rastreamento do objeto, como eu já havia feito no começo do vídeo, consta claramente que o motivo da não autorização da entrada do objeto estaria no minhas importações. Sempre que essa tela de minhas importações aparecer ao longo desse vídeo, a encomenda do AliExpress que deu problema vai ser a terceira de baixo para cima.
Eu vou pausar o vídeo para poder mostrar de maneira mais clara, mais limpa, a tela onde constam as informações que estavam disponíveis na época que eu gravei. Ao clicar nesse ícone que está nessa coluna denominada Ação, a única coisa que aconteceu foi abrir uma janelinha com o título de documento vinculado. Isso já foi mostrado, é bem verdade que de maneira bem rápida, um pouco antes nesse vídeo. Esse ícone à direita, que lembra um olho, é o DIS, que significa Demonstrativo de Impostos e Serviços. No caso da encomenda que deu problema, é possível ver que não aparece nem DIS e nem qualquer outro ícone. Simplesmente não existe no site dos Correios, na área de minhas importações, qualquer informação sobre o motivo pelo qual esse objeto foi recusado. Eu vou copiar o número do rastreio de objeto mais uma vez, porque, além dos Correios, você também pode verificar algumas informações acerca de importações num site da Receita Federal chamado Consulta Siscomex Remessa. E nele, não só eu também não tenho informações sobre o porquê da importação não ter sido autorizada, como eu também não tenho nenhuma informação sobre essa remessa. A impressão que fica é que ela sequer chegou a ser fiscalizada pela Receita Federal e foi devolvida de pronto. Agora eu vou pegar o número de objeto de uma encomenda do AliExpress que foi efetivamente entregue. Algumas informações como remessa, declaração, data, horário de registro vão estar censuradas aqui. Mas nele dá para perceber que o pagamento do imposto foi confirmado e, por conta disso, a autorização de importação foi dada. Agora, o que é realmente mais curioso e interessante é que, diferentemente do andamento no objeto nos Correios, você vê que, antes dele ser recebido no Brasil, consta uma movimentação de informações eletrônicas enviadas para análise da autoridade aduaneira. Já no andamento da encomenda que foi negada a importação, os andamentos eram o objeto postado na China, objeto recebido nos Correios do Brasil e análise concluída importação não autorizada. Nesse período, eu tive uma segunda encomenda cujas informações eletrônicas não foram enviadas também. E, óbvio, ela deu problema. O desenrolar dos acontecimentos com essa segunda encomenda foi bem mais tranquilo para mim e talvez algum dia no futuro eu faça um vídeo contando essa história. Mas olhando o rastreamento desses dois objetos, para mim foi possível concluir que se o AliExpress não enviar as informações eletrônicas para a Receita, a encomenda vai ter problemas na alfândega. E se antes da remessa conforme, os Correios emitiam uma notificação de que a mercadoria estava retida, aguardando o pagamento dos tributos, agora você não tem isso. Se o AliExpress não resolveu o problema, a encomenda vai ficar lá, vai ser devolvida e você vai ficar vendido no lance. Quando o AliExpress faz o trabalho dele direito, tão logo o objeto é postado na China, as informações eletrônicas são enviadas para a Receita Federal, que é o caso dessa encomenda que eu estou mostrando no vídeo, que embora aí o andamento esteja limitado à época da gravação, ela foi entregue sem problemas. Para ter informações mais consistentes na hora de fazer o meu pedido de reembolso, eu fui até o Fale Conosco para fazer o registro de uma manifestação no site dos Correios. Como já tinha um certo tempo desde a última reclamação que eu fiz, a minha primeira tentativa foi pelo caminho errado. O caminho correto nesses casos é ir em Objeto Postal Internacional, selecionar Reclamação e, na sequência, Objeto postado no exterior com destino Brasil. Aceitar os termos do serviço, marcar individualmente e informar o código de rastreio do objeto. A seguir serão apresentados vários campos para preenchimento, sendo que muitos deles não merecem maiores explicações.
Apesar de eu não ser o remetente, eu preencho o meu nome completo, tanto no campo onde estão os dados do remetente e os dados do destinatário. O tipo de serviço, eu marco a única opção disponível, que é Packet Standard, e o motivo da reclamação varia de acordo com o caso. Para esse vídeo, a opção que é mais parecida é a de objeto em processo de desembaraço. Eu vou acessar novamente o rastreamento do objeto porque eu quero copiar exatamente a frase que aparece na importação não autorizada. E por último, no campo conteúdo, no qual deveria ser informado o que estava dentro do objeto em questão, eu aproveito para, na verdade, informar o que aconteceu e, de maneira bem objetiva, pedir para ser informado qual o motivo da importação não ter sido autorizada. Eu também deixo claro que essa informação não consta na área de minhas importações. Com todos os campos preenchidos, é só fazer o teste de verificação e enviar a manifestação. A resposta que eu recebi dos Correios é um bom exemplo do descaso que as estatais e os órgãos da administração direta têm com o cidadão brasileiro. O primeiro ponto é que a resposta me manda fazer aquilo que eu já havia informado ter feito e que não havia funcionado. A informação que eu queria não estava disponível na plataforma Minhas Importações. Já o segundo ponto é aquele que é mais amplamente utilizado dentro da burocracia estatal. É o famoso jogo de empurra-empurra. A resposta dos Correios não diz isso explicitamente, mas dá a entender que, como o processo de fiscalização foi conduzido pela Receita Federal, a informação do porquê da importação não ter sido autorizada deveria ser pedida para ela. Seguindo a deixa dos Correios, eu resolvi usar a Lei de Acesso à Informação para questionar a Receita Federal. Para fazer esse questionamento totalmente pela internet, basta que você tenha cadastro na plataforma Fala BR. No meu caso, a esfera do destinatário é federal e o órgão, evidentemente, é a Receita Federal. Depois de olhar todos os assuntos que apareciam na descrição, eu acabei optando pelo assunto Receita Federal mesmo. Sobre o pedido de informação em si, eu deixei claro que eu era o comprador do objeto em questão e, para defender meus direitos junto ao fornecedor do produto, eu precisaria saber por qual motivo a importação não havia sido autorizada. Fiz constar também que já havia entrado em contato com os Correios e que não havia sido possível obter essa informação com eles. Eu também deixei claro que os tributos estaduais, o ICMS, já havia sido pago quando eu fiz a compra. E para diminuir a chance de eu receber uma resposta que aquele não era o canal adequado para o meu questionamento, eu fiz questão de dizer que aquilo ali era só um pedido de informação. Eu não queria fazer um recurso sobre a não autorização de importação. O próximo campo é o local do fato. Aqui o estado, como deve ser óbvio, é o Rio de Janeiro, e o município é a capital, Rio de Janeiro também. Em local, eu fiz questão de colocar a mesma informação que eu tinha no rastreio do objeto, embora no site do Syscomex, que eu mostrei anteriormente, outros objetos que foram recebidos aqui no Brasil tenham sido pelo Aeroporto Internacional do Galeão. Essa área de envolvidos no fato não se aplica ao que eu estou pedindo aqui. E na última parte, campos adicionais, eu só preenchi a informação do número de rastreio da encomenda e o meu CPF como do interessado. Após preencher todos os dados relevantes, é só clicar em avançar e fazer uma revisão. Após confirmar, você vai receber um número de protocolo e, se você assim cadastrou, a resposta por e-mail também. E no meu caso, a Receita Federal respondeu depois de 4 dias. Como já era de se imaginar,
A primeira coisa que a Receita Federal respondeu é que esse canal não é o adequado para tratar de dúvidas referentes ao andamento de importações. E como é comum no serviço público, que eu já expliquei anteriormente, é tudo um jogo de empurra-empurra. Segundo a Receita Federal, e ela apresentou aqui uma legislação sobre esse assunto, o meu pedido deveria ser feito aos Correios. E por fim, para fechar, aquele leve tapa na cara. Não adiantou nada eu ter dito que não consegui obter a informação que eu queria no site dos Correios. Para a Receita, eu tenho que acessar o site e efetuar a demanda na área de minhas importações. Agora que a Receita Federal tinha empurrado a bola de novo para os Correios, eu resolvi reativar aquela manifestação que eu fiz mais cedo nesse vídeo. E para isso você vai precisar do número de rastreio do objeto e do CPF ou CNPJ do remetente. Quando eu abri a manifestação, eu coloquei o meu CPF como se fosse o do remetente. Então, por isso eu vou usá-lo aqui. Você seleciona a opção e informa que deseja reativar pelo mesmo motivo da reclamação original. Dessa vez eu fui bem incisivo e deixei claro que tudo aquilo referente à razão dessa importação não ter sido autorizada estava sendo registrado. Além de avisar que meu contato anterior com a Receita Federal havia confirmado que era de responsabilidade dos Correios prestar essas informações. E é claro, alguns dias depois, os Correios responderam utilizando a boa e velha máxima que eu já mencionei aqui. O empurra-empurra de responsabilidades entre os órgãos públicos. Antes de mais nada, esse pessoal sempre responde o óbvio, que é aquilo que eu já falei no começo, que o objeto não teve a importação autorizada. Mas na sequência, finalmente, tem uma informação inédita, que o motivo da não importação só vai estar disponível se a Receita Federal tiver informado. Com isso, os Correios estão dizendo de uma maneira bem ensaboada que a Receita Federal não informou o motivo. Como deu para perceber nas conversas com os Correios e a Receita Federal, nenhum deles estava disposto a me informar o motivo da importação não autorizada. Não valia a pena continuar insistindo e eu ia ter que me virar na hora de fazer o pedido de reembolso. Como eu tenho um vídeo anterior a esse sobre um pedido de reembolso que eu já fiz ao AliExpress, eu vou acelerar essa parte porque não teve nenhuma mudança significativa no processo desde então. No motivo, eu quase coloquei como devolvido, mas como essa informação não aparecia no site dos Correios, eu coloquei como retido na alfândega. E no método de reembolso, eu pedi o original, ou seja, a devolução do Pix. Eu vou acelerar essa parte porque eu acabei esquecendo que havia o limite de 500 caracteres. Então, depois que eu colei o texto, o sistema não permitiu que eu prosseguisse, então eu precisei fazer alguns ajustes. Feito isso, o resultado final até eu achei que ficou um pouco fraco. Eu tentei deixar claro que, apesar do pacote não ter tido a sua importação autorizada, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, tentei obter informação junto aos órgãos governamentais, mas não consegui. Eu também enfatizei que todos os impostos referentes a essa ordem já haviam sido pagos. E por não ter eu sido a causa da falha da importação e o AliExpress me garantindo que eu tenho direito de reembolso, caso o pacote não seja entregue em 75 dias, eu pedi o reembolso total. Eu acredito que se eu tivesse um documento ou da Receita ou dos Correios dizendo que o motivo da importação não ter sido autorizada havia sido a falta do envio das informações pelo AliExpress, esse meu pedido desde o começo teria grandes chances de sucesso. No dia seguinte, após o pedido de reembolso, eu fui verificar em que pé estava a reclamação. E como já era de se esperar, o vendedor e o AliExpress se manifestaram para que eu não fosse reembolsado. O mais engraçado é que se você for ver nesse campo de ver possíveis soluções, ele realmente coloca ali uma solução 1, que é você aceitar não ser reembolsado. E eu não sei por que motivo alguém faria um pedido de reembolso e aceitaria uma solução sem reembolso, mas enfim, essa opção está aqui. O AliExpress justifica essa decisão de não reembolso dizendo que normalmente é dever do comprador, que no caso sou eu,
pagar os impostos devidos e verificar junto com a alfândega as razões da não importação. E conclui dizendo que se eu não conseguir fazer o desembaraço aduaneiro, eu devo carregar no sistema os documentos oficiais que comprovem essa situação. É nessa hora que a Receita Federal e os Correios me Como nenhum dos dois me deu um documento explicando, ou ao menos dizendo qual foi o motivo da importação não ter sido autorizada, eu não tenho nada para comprovar. Mas como ficar chorando não ia levar a lugar nenhum, eu apresentei uma hipótese para o que tinha causado esse problema. E, é claro, jogando a culpa no AliExpress. Como prova, eu apresentei 2 imagens de rastreio de encomendas dos Correios. Uma delas é essa que deu problema, onde não consta o envio de informações eletrônicas para a autoridade aduaneira. E a outra, onde essas informações foram enviadas, a encomenda foi entregue sem nenhum problema. Nessa parte eu vou acelerar um pouco o vídeo sem mostrar o que eu estou fazendo, porque eu acabei escrevendo uma justificativa que tinha mais de 500 caracteres. Por conta disso, eu tive que readequar o tamanho e gastei um bom tempo nesse trabalho. No fim, a minha contra-argumentação ao AliExpress foi que desde a instituição da remessa conforme, todos os tributos são pagos no ato da compra pelo próprio sistema do AliExpress. E aproveitei para comparar um caso onde a mercadoria foi liberada pela alfândega sem problema, na qual foram enviadas as informações para a autoridade aduaneira, e o caso que eu estou recorrendo, onde não foram enviadas essas informações por parte do AliExpress. Eu também deixei claro que isso foi um erro do AliExpress e não meu. Como eu acabei demorando muito tempo para reescrever o texto, eu preferi cancelar o que eu já tinha feito até aqui para que não desse um bug no sistema. Então eu acessei mais uma vez a área de ver possíveis soluções, marquei eu não concordo com o que foi sugerido e anexei as 2 imagens, além de colar o texto que eu já havia escrito. Com isso, eu concluí essa etapa adicional de fornecer mais informações. Aqui eu vou mostrar o andamento da encomenda que deu problema com um pouco menos de censura, sendo que aqui a análise da receita foi posterior à chegada da encomenda no Brasil, enquanto que no rastreio da encomenda que me foi entregue sem problemas, a informação eletrônica foi enviada muito antes do objeto ser recebido aqui, dando tempo suficiente para que a importação já estivesse autorizada quando da chegada do objeto. A resposta do AliExpress para essa minha última solicitação demorou 5 dias, e sem muita surpresa, ele não mudou o posicionamento anterior, que era de não me reembolsar. Só que agora essa já é a decisão final de primeiro nível. Você pode optar por fazer uma apelação, e foi exatamente isso que eu fiz. No preenchimento da apelação, eu informei que a mercadoria não foi recebida e que eu também não consegui fazer o desembaraço alfandegário. O primeiro texto que eu escrevi enfatizava que a alegação do AliExpress de falta de evidências não era verdadeira e que, como a encomenda não foi entregue em 75 dias, eu tinha direito ao meu dinheiro de volta. E que, caso eu não recebesse, eu ia entrar com uma ação judicial pedindo uma indenização por dano material, que foi o valor que eu paguei, e por dano moral. Só que quando eu colei esse texto no formulário, eu percebi que ele não tinha uma limitação de caracteres. E por conta disso eu fiz algumas modificações, inclusive incluindo parte do texto anterior. Eu achei que essa versão final ficou bem completa. Deixei claro que eu achava que era uma questão de má vontade do AliExpress e não de falta de evidências. Reiterei que os impostos já foram pagos no ato da compra. E comparei mais uma vez 2 casos. Um em que as informações fiscais foram enviadas e a mercadoria foi liberada sem problema. E esse caso em que essas informações não foram enviadas e a importação não foi autorizada. E que, como tudo isso aconteceu por falha do sistema do AliExpress, caso eu não tivesse o meu dinheiro de volta, eu entraria com uma ação na Justiça Brasileira. Após confirmar o envio da apelação, ela passou para o status em processamento. Foram necessários apenas 2 dias para o AliExpress dar uma decisão sobre esse pedido.
Como eu nunca havia feito uma apelação antes, eu pensava que o histórico dela também apareceria. Mas não, aqui só é possível ver o histórico do pedido de reembolso. Eu voltei para a página anterior e segui no link de apelo. Aqui eles nem se preocuparam em dar uma justificativa, simplesmente a informação que aparece é que foi rejeitado o meu pedido de apelação. Esse resultado saiu numa noite de quarta-feira e a partir daquele momento eu sabia que não adiantava mais insistir com a AliExpress. Eu sabia que era uma possibilidade o meu ressarcimento ser negado, então eu já vinha me preparando para entrar com uma ação no Juizado Especial Cível do Tribunal do Rio de Janeiro. E aqui aconteceu a primeira reviravolta desde que a Receita empacou essa minha compra. Na manhã de quinta-feira, o AliExpress me mandou um e-mail dizendo que ainda estava verificando qual era o status do pacote. Como isso aconteceu apenas algumas horas após a apelação ter sido encerrada, eu cheguei a pensar que isso se tratava de um golpe. Mas como ele só pedia para aguardar, eu resolvi esperar um pouco e ver onde isso ia dar. No dia seguinte, sexta-feira, eu recebi outros 2 e-mails do AliExpress. O conteúdo deles era mais ou menos o mesmo. Informava que o meu caso havia sido revisto e que eles iriam proceder ao reembolso do valor que eu tinha pago originalmente. O segundo e-mail, ele enfatizava mais um pedido de desculpas pelos problemas que haviam acontecido durante essa compra, e ele também era bem explícito acerca do valor que seria devolvido, que era exatamente o que eu havia pago quase 3 meses antes. Em ambos os e-mails, eles avisam que pode haver uma demora de no mínimo 3 dias. Mas a verdade é que enquanto eu estava lendo esses e-mails, eu não sabia, mas o meu Pix já havia sido devolvido. Não que isso importe para mim, uma vez que eu consegui o meu reembolso. Mas eu fico pensando por que encerrar a apelação para um dia depois iniciar a revisão do caso. No mesmo dia que eu recebi o reembolso, eu fui verificar o andamento da ordem no site do AliExpress. E lá a solução final continuava sendo sem reembolso. O status da apelação também continuava rejeitado. Mas quando eu mudava a consulta de reembolsos e devoluções para aquela geral de pedidos e tentava acessar as informações de reembolso por esse link, aí sim eu conseguia ver que o reembolso estava em progresso. Eu acabei não gravando, mas alguns dias depois que o reembolso foi efetivado, que apareceu no sistema como confirmado, eles inclusive excluíram esse detalhe desse pedido. Ou seja, eu não consigo mais acessar essa tela hoje. Mas esse caso ainda tinha uma segunda reviravolta guardada. Uns 20 dias depois que eu recebi o reembolso, o AliExpress finalmente enviou as informações eletrônicas para a Receita Federal. 2 dias depois, a Receita mudou o status da importação para autorizada e, por incrível que pareça, depois de mais um mês desse último andamento, a encomenda saiu do Centro Internacional do Rio de Janeiro. E depois de uma incrível e confusa jornada, as memórias finalmente chegaram na minha casa. Como eu já recebi o meu dinheiro de volta, essas memórias não são minhas, então eu obviamente não posso ficar com elas. Como eu tenho outras prioridades, eu ainda não parei para ver com o AliExpress como que eu faço nesse caso. E também levando em consideração a boa vontade que o vendedor teve comigo no começo, eu também não estou com pressa. Bom, e ao final dessa jornada, quais as lições que eu tirei disso tudo? Primeiro, se o AliExpress não mandar as informações eletrônicas para a autoridade aduaneira, você vai ter problema com certeza. E isso parece acontecer com mais chances em épocas que as vendas estão altas, como final de ano. E isso parece que não está restrito ao Brasil. Quando eu estava juntando conteúdo sobre esse vídeo, até para entender o meu próprio caso, eu me deparei com algumas postagens no Reddit de australianos que passaram pelo mesmo problema. Segundo, se o problema ocorrer, é quase certo que você não consiga ajuda e nem mesmo informação nos Correios, na Receita Federal e no próprio AliExpress.
É impressionante, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, tá todo mundo perdido ou sonegando informação. E assim, o ambiente de compras no AliExpress de dezembro de 2023 até o fechamento desse vídeo em julho de 2024 é o pior de todo o período que eu tive no AliExpress. Até compra apreendida pela Receita Federal eu já tive. É bem verdade que até o momento eu consegui ser ressarcido ou receber a mercadoria em todos os casos. Mas fica o alerta que nunca foi tão inseguro, nunca você teve tanto risco de não receber ao comprar no AliExpress quanto agora. E com a tributação subindo de tempos em tempos e encarecendo ainda mais o custo da compra, você tem que avaliar direitinho se compensa ou não para você correr esse risco. Se esse vídeo foi útil para você, a única coisa que eu te peço é que deixe o like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão você pode deixar aí nos comentários. E até a próxima!